E o caso do videomaker que se recusou a devolver o dinheiro dos noivos só porque a noiva faleceu. Vocês viram esse caso? Bom, vamos lá. Antes de eu me posicionar aqui e dizer o que eu acho de tudo isso, quem tá certo, quem tá errado, se o contrato tinha que ser seguido à risca, enfim, tudo que tá por trás disso, vamos entender o caso. Deixa eu explicar para você melhor o que rolou. O casamento estava marcado para maio e, obviamente, a gente sabe que para segurar a data, né, os videomakers, né, de casamento, eles sempre recebem uma parte antes do evento, né, do casamento em si. E o casamento estava marcado para maio, só que a tragédia aconteceu 3 meses antes, em fevereiro. A noiva chamava Alexis, né? E o Justin Montney, que era o noivo, depois que ela faleceu, ele entrou em contato com todos os fornecedores do casamento para pedir o reembolso do dinheiro. E todos eles, exceto a empresa que ia fazer a cobertura do casamento, devolveram o dinheiro. A Cooper Stellion Media, né, que é a empresa que ia fazer a cobertura, respondeu que o casal tinha assinado um contrato juridicamente vinculado que era não reembolsável. E aí o Justin entrou com um processo contra a empresa, né, pedindo dinheiro de volta. E a resposta da empresa foi criar um site com o nome A Vida é um... E no dia do casamento, né, que seria 23 de maio, ele fez uma publicação dizendo: esperamos que você chore e chore o dia todo, para o que teria sido o dia do seu casamento. Desculpe, mas eu não sinto muito. Só isso já torna o caso muito mais bizarro do que já estava, mas calma que vai piorar. Depois disso, a mãe da noiva, que devia estar sofrendo muito, entrou com pedido de reembolso com a empresa de novo. E aí o cara fez uma nova postagem. Não reembolsável significa que você não pode receber seu dinheiro de volta, mesmo do túmulo. Bom, eu não sei você, mas eu já tô achando esse cara extremamente psicopata. Mas vamos lá, vamos seguir que a coisa só piora. O Jesse Clark, né, que é o dono da empresa, ele afirma ter estudado em Harvard, MIT e Yale. Ele já foi condenado por agressão e processado em 2013 pelo procurador-geral de Massachusetts por supostamente nunca ter entregue os vídeos de 150 casamentos. Ou seja, o cara já tem um histórico de não ser um bom profissional e de ter alguns problemas com a lei. Bom, agora olhando o lado do contrato aqui e analisando friamente, tá bom? Eu não tô expondo a minha opinião aqui, é só uma análise, tá bom? Não quero nem parecer que eu tô passando pano para esse cara, não. Mas vamos lá. Normalmente o contrato ele serve para assegurar as duas partes, né? O lado do videomaker, que sempre trabalha com agenda, se porventura os noivos desistem do casamento ou acontece alguma coisa que acaba impossibilitando, o videomaker ele acaba ficando no prejuízo, porque normalmente as agendas elas são fechadas muito tempo antes. Eu tenho amigos que trabalham com casamento e eles me dizem que, já estão com 6 meses para frente fechado. Então é importante no seu contrato você ter uma cláusula dizendo que o primeiro pagamento, a primeira parcela, não é reembolsável, porque se as pessoas decidem desistir do casamento, você acaba ficando no prejuízo. E pro lado dos clientes, né, dos noivos no caso, é importante eles terem a segurança de que o videomaker não vai trocar a data deles por um casal que ofereceu uma quantia maior de dinheiro. Por exemplo, você contrata o videomaker para fazer o seu casamento e te cobra 10 mil reais. E aparece uma outra pessoa um mês antes, sei lá, uma semana antes, e oferece 15 mil para aquele fotógrafo, para aquele videomaker. E ele acaba fechando só porque é um valor maior e ele vai ter um lucro maior. Então, de certa forma, o contrato ele serve para assegurar os dois lados. E essa primeira parcela significa que os dois lados estão comprometidos um com o outro. Então, olhando friamente, o que está no contrato é isso. O dinheiro não vai voltar para a mão dos noivos, independente do que aconteça. Exceto um caso de morte, porque aí, ao meu ver, entra o lado humano. Entra o lado de empatia. Não foi uma decisão da noiva não se casar, não foi uma decisão do casal de anular o dia do casamento ou adiar de última hora. Foi uma tragédia que aconteceu. Então, sem dúvidas, eu, na posição desse cara, desse videomaker, eu teria devolvido o dinheiro sem, sei lá, sem nem pensar antes, sabe? Sem nem entrar em qualquer tipo de discussão. E eu conversei com alguns amigos e eles disseram a mesma coisa. Eu vou até colocar o áudio de um deles aqui para você ouvir e você entender também. Então, mano, se no contrato dele não tá falando nada sobre o lance de caso de força maior, o noivo pode processar ele à vontade que ele vai ganhar. Entendeu? Porque no meu o que eu coloco? Que em caso de força maior, de qualquer outra natureza, por exemplo, se for pandemia,
nós não devolvemos dinheiro, a gente faz uma nova remarcação. Agora, se não vou casar mais, a gente tem o valor da multa de contrato, né? Então, por exemplo, vamos supor que a noiva ia casar agora em maio, vamos supor que fosse exatamente o mesmo caso, né? Eu não teria que devolver o dinheiro para ela, a entrada, né? O valor da entrada. Só isso, eu não teria que devolver o valor da entrada, porque na verdade é o seguinte, tudo depende de como está escrito no contrato dele, entendeu? Eu também devolveria, com toda a certeza do mundo. Bom, essa é a opinião de um amigo meu e eu também concordo com ele. Eu acho que, independente do que aconteceu, se não foi uma decisão dos noivos de não acontecer o casamento, eu acho que o dinheiro deve ser devolvido, sabe? Independente se você vai ter esse prejuízo ou não. A pessoa perdeu a vida, sabe? Eu acho que entra muito mais o lado humanizado da coisa, né? E eu não sei como funciona a lei nos Estados Unidos perante a esse caso. Eu pesquisei no Código de Defesa do Consumidor e eu encontrei isso aqui, né? Segundo o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990, não há uma previsão específica para a morte do contratante, mas a relação de consumo deve seguir os princípios de boa-fé e equilíbrio contratual, ou seja, algo que não teve nesse caso. Dito isso, o tratamento de um depósito antecipado dependerá da natureza do serviço e da sua execução. Se o serviço ainda não foi prestado, o pagamento antecipado feito pelo contratante pode ser considerado um adiantamento de um serviço que não foi cumprido. Nesse caso, os herdeiros ou o espólio do contratante falecido podem solicitar o cancelamento do contrato e o reembolso do valor pago, já que a prestação de serviço não aconteceu. Que foi o que aconteceu, o casamento não foi realizado, o trabalho do videomaker não foi realizado. Ou seja, dava muito bem para ele devolver esse dinheiro e, sei lá, ainda tendo 3 meses, talvez ele conseguisse preencher essa data. E mesmo se ele não conseguisse, era uma data só que ele ia perder, cara. Qual que seria o que ia acontecer na vida dele? Óbvio que ele tomaria um prejuízo de uma data, mas, cara, faz parte do jogo. Vamos lá. O Código de Defesa garante o direito de arrependimento e o reembolso em situações onde o consumidor não recebeu o serviço, desde que não tenha havido despesas que justifiquem a retenção de parte do valor. E aí, como eu entendo, né, olhando do lado do audiovisual nesse sentido, quando a gente fecha um acordo já recebendo uma parte do dinheiro, a gente já está contando com aquela data. Então, se acaba acontecendo dos noivos desistirem, a gente tem sim um prejuízo, porque a gente trabalha com datas, a gente trabalha com... Não é um serviço de produção, que você, por exemplo, você trabalha fazendo móveis, e uma pessoa desiste de um móvel que contratou de você, mas você ainda não chegou a executar esse móvel, não começou a trabalhar nesse móvel. Você consegue passar outros pedidos na frente. Então, de certa forma, você não teve um prejuízo. Já no nosso caso, a gente não consegue passar outro cliente para frente. Se é um caso de edição, eu acho que até mais fácil da gente lidar com isso, né? A gente consegue passar a edição para frente. Mas nesse caso seria uma prestação de serviço. A gente reserva a data só para aquele trabalho. E aí nesse caso eu acho que faz sentido não devolver o dinheiro. Vamos seguir aqui. Se o serviço já foi parcialmente prestado, se uma parte do serviço já foi prestada antes da morte do contratante, pode haver um ajuste proporcional, ou seja, o prestador de serviço pode reter parte do valor de acordo com o que já foi cumprido, enquanto o restante deve ser reembolsado aos herdeiros ou ao espólio. Se você não executou o trabalho, se você ainda não fez o trabalho, se você não teve custo nenhum para fazer aquele trabalho, não justifica você segurar o dinheiro, ao meu ver, a menos que você tenha reservado uma data para aquele trabalho. E, gente, deixa aqui nos comentários também, eu não sou um entendedor da lei, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você acha, que se faz sentido isso que eu tô falando. É a forma que eu enxergo, né? Como a gente trabalha com agendas, eu acho que faz sentido essa retenção do valor pago, né? Da primeira parcela paga, né? E aqui vamos continuar. Vale destacar que, conforme o Código Civil Brasileiro, Lei 10.406/2002, as obrigações decorrentes de contratos não necessariamente se extinguem com a morte do contratante, passando a ser responsabilidade do espólio ou dos herdeiros, salvo em casos onde a prestação de serviço envolva a pessoa do contratante de forma pessoal e intransferível. Cada situação deve ser avaliada com base no contrato específico, no serviço contratado e nas condições estabelecidas entre as partes. Galera, eu acho que é isso então. Eu acho que sim, o contrato ele é soberano, acho que o contrato
ele tem que ser levado à risca, tem que ser respeitado 100% por ambas as partes, mas num caso como esse, numa situação como essa, eu acredito que o nosso lado humano deveria falar mais alto. Eu acho que não tem nem margem para discussão, eu acho que se você lida como esse cara lidou, eu acho que você é mau caráter, eu acho que você é uma pessoa que não tem escrúpulos. Por mais que dinheiro seja importante, por mais que a gente entenda que a nossa profissão tem altos e baixos, a gente precisa se garantir o máximo que a gente conseguir, eu acho que numa situação como essa é você mostrar que você não tem humanidade, que você não tem empatia pelas pessoas e pela dor das pessoas. Acho que independente de contrato, do que está escrito ali, do que você assinou, eu acho que o nosso lado humano ele tem que falar mais alto sempre. Então deixa aqui nos comentários o que você achou desse caso, se você conhece algum caso semelhante, o que você faria nessa situação. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.